Olá, ouvintes. Eu me chamo Edirne dos Santos Assunção, sou acadêmica do segundo semestre de licenciatura em História e neste Historiando de hoje vamos abordar como tema o positivismo. Olá, meu nome é Renan Balduino da Silva, sou aluno do segundo semestre do curso de licenciatura em História pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e ficarei de falar sobre a escola metódica dita positivista do século XIX. Primeiramente, para falarmos sobre essa escola, é preciso citar o contexto em que se encontra a Europa no século XIX. Neste século em específico, vários países passavam por um grande índice de desenvolvimento, tanto industrial, com a Revolução Industrial, como intelectual, com destaque para filosofias como o positivismo de Auguste Comte. Entretanto, na Alemanha especificamente, o país estava passando por um momento de grande fervor político com a unificação dos seus estados, e o tratamento dado aos eventos históricos da humanidade tinha grande caráter filosófico, ou seja, a história era indissociável da filosofia da época e muito menos objetiva do que nos dias atuais, tanto que nessa época ela era chamada de filosofia da história. Contudo, no meio deste século, surgiram duas figuras muito importantes para a cientificização da história: os alemães Leopold von Ranke e Barthold Niebuhr. Ranke pontualmente buscou a metodização da história de forma prática, onde se baseava principalmente na análise de documentos oficiais do Estado alemão para mostrar os fatos como eles realmente são. Ranke defendia que a verdade histórica deveria vir da objetivação dos fatos históricos, ou seja, das individualidades dos elementos que compõem os fatos. A história científica, portanto, seria produzida por um sujeito em que se neutraliza enquanto sua posição de juiz da história para fazer aparecer o seu objeto, evitando construção de hipóteses e de opiniões próprias sobre o material estudado. Leopold também elaborou vários métodos de análise de documentos históricos, como a crítica interna e externa, que funciona mais ou menos como uma análise do documento físico e do seu conteúdo. Por exemplo, se pegarmos a Lei Áurea, né, que foi a lei que aboliu a escravatura no Brasil, nós podemos analisar, de acordo com Leopold von Ranke, a crítica interna, que seria a questão do seu conteúdo, do que aquela carta se trata, e também teremos a crítica externa, que seria mais o portfólio daquele documento, a sua caligrafia, a sua gramática, o seu tipo de papel em que foi escrito, o tipo de caneta que se utilizou, entre outros. É importante também citar que na Alemanha era utilizada a metafísica de Friedrich Hegel para explicar a continuidade histórica que influenciava tanto o passado como o presente, e que mesmo Ranke ele era considerado como hegeliano tímido. Ele concordava em apenas um ponto com Hegel, de que a história deveria possuir seu espírito objetivo. A diferença está apenas de que Hegel defendia a intervenção subjetiva do historiador enquanto ao fato estudado, a fim de descobrir a sua verdade da história, enquanto Ranke defendia a metodização e rigorosamente o tratamento objetivo das fontes, principalmente escritas, distanciando do pensamento crítico do historiador. Já na França, do século XIX, ao invés de ser influenciado pela filosofia hegeliana, o iluminismo era a base filosófica da história, tendo a mesma como forma de progresso e uso da razão pela sociedade contemporânea. Com a influência da escola alemã, autores franceses como Monod e Fagner criaram a Revue historique, na qual a imparcialidade do historiador a influências políticas e filosóficas se fazia presente, além da segunda obra, de autores como Langlois e Segnobus, fundar as bases metódicas para pesquisas de fontes nas universidades francesas.
O positivismo é uma corrente filosófica que define que o único conhecimento realmente válido é aquele baseado na ciência. Ou seja, não basta acreditar ou imaginar algo, é preciso observar, testar e comprová-lo. Essa ideia está muito ligada ao pensamento de Auguste Comte. Ele foi considerado o principal representante do positivismo e ele afirmava: o verdadeiro espírito científico consiste em ver para prever. Deste modo, o conhecimento não é apenas teórico, ele serve para entender e até antecipar a realidade. Quando a gente fala de conhecimento científico dentro do positivismo, estamos falando de um processo bem estruturado. Primeiro é necessário observar os fenômenos, depois analisar e testar essas observações. E assim será possível chegar a conclusões confiáveis. Nesse sentido, Comte também defendia que não há conhecimento real senão o que se baseia em fatos observáveis. Desta forma, também, o historiador José Carlos Reis ajuda a gente a entender melhor como essa ideia se aplica ao estudo da história. Segundo ele, o positivismo propõe que a história deva ser tratada de forma científica, dessa forma baseada em fatos, documentos e evidências concretas, evitando interpretações subjetivas e especulativas. Para Reis, essa perspectiva busca transformar a história em um conhecimento muito mais objetivo, aproximando ela das ciências naturais. Isso mostra como o positivismo não influenciou apenas a filosofia, mas também a forma como outras áreas do conhecimento passaram a ser estudadas. Além disso, uma das ideias principais dessa corrente é que o conhecimento humano evolui ao longo dos tempos. A humanidade teria passado por diferentes formas de explicar o mundo, saindo de explicações religiosas e abstratas até chegar ao estágio científico que consideramos o mais avançado. Comte resume essa visão da seguinte forma: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Em resumo, o positivismo coloca a ciência no centro de tudo, defendendo que é através dela que conseguimos compreender a realidade de forma muito mais objetiva, segura e organizada. Me chamo Fábia Kelly Pinheiro Pereira, estou no segundo semestre do curso de História pela UES. Irei falar um pouco sobre o positivismo na educação do Brasil. Antes de 1981, a educação era profundamente ligada à Igreja Católica, com o ensino religioso fazendo parte do currículo oficial. Com a introdução da laicidade na educação, trouxe mudanças estruturais. A escola pública passou a ser um espaço neutro, o ensino religioso foi removido sob o argumento de que o Estado não deveria privilegiar uma crença. Inspirados pelo positivismo, os reformadores queriam que o currículo fosse focado em conhecimentos úteis e demonstráveis, como matemática, física e biologia, para preparar cidadãos para o progresso técnico do país. Essa mudança não foi pacífica. Muitas famílias e a própria igreja, vendo a escola laica como sem Deus, gerou um dualismo. Escolas públicas laicas versus escolas particulares que mantinham o ensino religioso. O Brasil foi um dos poucos lugares do mundo onde ainda existe o Templo da Humanidade, construída com uma arquitetura que lembra templos clássicos e ostenta o tema positivista na fachada. O local fica no Rio de Janeiro, desabou em 2009. Foi tombado pelo IPA em 2010 e atualmente está fechado para o público até a sua restauração completa. Para os militares brasileiros no final do século XIX, o positivismo não era apenas uma teoria, mas uma ferramenta de modernização nacional. Eles viam o Brasil como um país atrasado e acreditavam que as instituições tradicionais, como a Igreja Católica e a monarquia, eram obstáculos para o seu crescimento. Eles viam o catolicismo como uma força que mantinha a população na ignorância, impedindo o desenvolvimento do pensamento lógico e técnico para uma nação moderna. Bem, e com isso a gente chega ao final do nosso podcast.
Nós esperamos que esse episódio tenha ajudado você a entender melhor o positivismo de uma forma mais leve e acessível. Queremos agradecer a todos que ouviram até aqui e também a oportunidade de poder discutir um tema tão importante dentro da filosofia e da história. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Até o próximo!